é um outro problema clássico que eu pedi naquele dia, né? Eu tenho 3 vetores e eu pergunto qual vai ser o valor de A para que os vetores sejam coplanares. Os 3 vetores, né, são coplanares se o produto misto for zero. Isso eu lembro que na aula de produto misto a gente deduziu o porquê que o produto misto zero indica que os vetores são coplanares. Então, calculei o produto misto e o produto misto deu zero, então os vetores são coplanares. Tá? Então, o que acontece? Ciente dessa informação, o que a gente faz? Vai pegar os vetores, né? Quais são os vetores? Só para a gente recordar. Era o 2A e 1, né? Era 2A e 1, 1, 2A, e 0, 3, né? Então ficou 2A e 1, 1, 2A, 3, 0 e 3. Resolvendo, né, o determinante, eu tenho que igualar ele a 0. Aqui eu fiz usando o Laplace, né? Eu peguei a posição 1 e 3 e peguei a posição 3 e 3. Peguei essa linha porque eu tenho um zero, né? E aí, então, eu fiquei com essa equação, né? 3 ao quadrado menos 2, 4 menos A. Tá? O que vai resultar nisso? Né? Vai resultar pela nossa boa e famigerada fórmula de Bhaskara, né? É aquela hora que o aluno diz para o lado e diz, ai, tem que fazer uma Bhaskara. Sim, tem que fazer uma Bhaskara. Resolvi a equação de segundo grau e obtive que para os vetores serem coplanares, o A tem que valer menos 3 ou o A tem que valer 2. Então, para os vetores serem coplanares, o A vale menos 3 ou o A vale 2. Isso é algo que tem que ficar bem claro. Vetores coplanares, o produto misto é zero, certo? Isso foi batido, essa tecla foi batida muito fortemente na aula de produto misto e naquele questionário sobre produto misto, que é exatamente o questionário que nós estamos corrigindo. Nesse questionário que nós estamos corrigindo aqui, né, tinha essa aqui que era a última questão. Era uma questão que tinha 4 asserções, né? O que acontece? Num questionário como esse, né, muitas vezes eu tenho situações onde, como é que eu vou dizer, uma afirmação nega a outra. Por exemplo, a 1 e a 3 elas se negam. 1, os vetores são coplanares? 3, o produto misto entre os vetores A, B, AC, BD não é nula. Olha o que ela está dizendo. O produto misto entre os 3 vetores não é nula. Ou seja, se ela não é nula, os vetores não são coplanares. Então, a 1 e a 3 são antagônicas. Tá? Então, resolvendo uma, resolve a outra. Bom, no final das contas, a gente tem que fazer o produto misto entre vetores, fazer o produto misto entre 3 vetores, para descobrir qual delas é, né? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é escolher qualquer 3 vetores, né? A gente tem quantos pontos? Nós temos 4 pontos. Então, nós podemos fazer vetores, qualquer 3 vetores dessa combinação. Né? Qualquer 3 vetores dessa combinação serve. Eu vou escolher, né? O AB, o AC e o BD. Por quê? É o que já está dito aqui. Mas se você quisesse escolher o BC, o AD, o BA, tanto faz. Eles vão te dizer, se eles forem coplanares, o produto misto entre eles também vai dar zero. Ou seja, não interessa a ordem dos vetores, mas se eles são coplanares, o produto misto vai dar zero. Eu escolhi esses porque o problema já está falando nesses vetores. Tá? Então, vamos pegar esses vetores. Tá? Eu escolhi essa combinação. Bom, então, o que nós temos que fazer? Né? Se o produto misto entre os vetores é nulo, então os vetores
são coplanares. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o produto misto. Então, vou fazer AB, AC e AD. Coloquei o vetor A, o vetor B e o vetor AB, AC e BD. Está aqui. Então, aqui. Vou calcular o determinante. Bom, eu calculei por Laplace. Aquela velha história. Quer calcular por Sarri? Calcula por Sarri. E nós temos que encontrar o mesmo resultado. Tá? Vai dar o mesmo resultado. Se o teu não der, é porque tem algum erro. Portanto, fechou lindamente zero. O produto misto entre eles é zero. Se o produto misto é zero, a conclusão é, portanto, os vetores são coplanares. E, portanto, a primeira alternativa, a primeira asserção é verdadeira. Tá? Então, guardamos ela. Se a primeira asserção é verdadeira, eu já vou concluir que a terceira asserção é falsa. Vamos para a segunda. O vetor normal ao plano, né, é ortogonal a qualquer vetor do plano. Tá? Ou seja, isso aqui é uma consideração ao que está sendo dito ali. Né? Vamos voltar ao que foi dito na asserção 2. A asserção 2 está dizendo o seguinte. O vetor n é normal ao plano que contém os pontos. Então, pontos ele está se referindo. Ele está se referindo ao A, o B, o C e o D. Então, ele está dizendo. A gente já sabe que eles são coplanares. Ou seja, isso aqui é verdadeiro. A gente sabe que tem um plano, né, que contém os 4 pontos. O que ele está dizendo para nós? Que o vetor normal a esse plano pode ser o vetor n, né? Um vetor normal, né? Ou seja, assim, o vetor n é um vetor. Repara que tem um, quer dizer que infinitos vetores, mas um vetor normal a esse plano é esse. Né? Será que é? Vamos verificar. Então, o que ele diz? Um vetor normal ao plano é ortogonal a qualquer vetor. Tá? Ou seja, eu vou ter aqui, sei lá, eu tenho esses dois vetores do plano. Então, esse meu vetor n é ortogonal a qualquer um deles. Tá? Se eu fizer outro aqui, ou seja, esse vetor do plano, esse vetor que é ortogonal ao plano, ele é ortogonal a qualquer vetor que está dentro do plano. Então, mais que ele diz? Então, se os vetores AB, AC, BD pertencem ao plano, estão dentro do plano, né? Como se eu desenhasse eles imaginando a mesa. A mesa é um plano. Eu vou lá e desenho os vetores. AB, AC e AD. Então, eles pertencem à mesa. Né? Daí eu coloco, sei lá, a caneta perpendicular à mesa. Então, caneta perpendicular à mesa, né? Ela é perpendicular, ou seja, ela forma ângulo de 90 graus com qualquer vetor desenhado sobre a mesa. É isso que está dizendo aqui. Tá? Então, eu sei que eles são simultaneamente ortogonais. Eu vou escolher qualquer dois vetores. Eu vou escolher qualquer dois vetores do plano, verificar, né, se eles têm alguma similaridade, né? Ou seja, eu vou pegar dois vetores do plano, calcular o produto vetorial e verificar a similaridade. Então, toda vez que, né, nessa questão, o que estava sendo pedida nessa asserção? E toda vez que eu tenho vetor normal, eu tenho que ser associado à ortogonalidade, ao plano. Se é associado à ortogonalidade do plano, né, e isso foi dito naquela aula, e isso é algo que tem que ser intuído, né? Qualquer vetor que está dentro do plano vai ser ortogonal, né, ao vetor normal. Então, se eu pegar qualquer vetor desse plano, o produto vetorial, né, vai ser um vetor normal. Então, eu vou calcular o produto vetorial, né, porque esse produto vetorial vai ser simultaneamente ortogonal, vai ser um vetor normal. Isso é jingle.
Tá? Então, eu calculei o AB e o AD, a gente já sabe quem são. Aí, então, eu calculo o N. Fazendo o N, eu encontro, então, 6, 12, 4. Tá? Então, o que eu verifiquei? Tá? O que a gente verificou? Tinha lá o nosso plano. Pegamos, né, dois vetores. Peguei esse vetor, peguei, sei lá, esse vetor aqui. Né? Peguei esses dois vetores. Tá? Quando eu calculo o produto vetorial, eu vou obter um terceiro vetor. Tive esse terceiro vetor aqui. E é simultaneamente ortogonal a esse vetor aqui e a esse vetor aqui. Esse vetor aqui. Aí você vai dizer assim, ah, mas esse vetor aqui é diferente do que foi... Opa, é diferente do que está lá. É 3, 6, 2. Né? Ok, ele é diferente, realmente ele é diferente. Mas agora eu tenho que ver o seguinte. A pergunta é, esse vetor, ele é... Né? Esse aqui é o vetor que eu calculei. Né? Esse aqui é o calculado, é o N. Calculado. Né? Vou botar N calculado. O que está no problema? Será que esse calculado é paralelo ao que está no problema? Porque se ele é paralelo, se esse vetor aqui que eu calculei for paralelo ao que está no problema, ok. Né? Esse vetor aqui é um vetor normal. Tá? Ou seja, se esse vetor aqui for paralelo a esse vetor aqui, então ele é um vetor normal. Tá, como é que eu verifico que dois vetores são paralelos? Isso aqui é conhecimento lá do grau A, né? No grau A, a gente falava disso. Como é que eu verifico que dois vetores são paralelos? Muito simples, né? Eu vou botar um do lado do outro e vou dividir componente por componente. 6 que divide 3, né? 12 que divide 6, 4 que divide 2. Se a igualdade se mantém, os vetores são paralelos. Então, 6 que divide 3 é 2, 12 que divide 6 é 2, 4 que divide 2 é 2. Sim, são paralelos. Tá? Então, qual é a conclusão? Os vetores são paralelos. Então, o vetor n, esse vetor aqui, ele é, sim, né? Ou seja, esse meu vetor n aqui, como ele é paralelo ao vetor que eu calculei, né? Surge dos pontos do plano, então ele é sim um vetor normal ao plano. Tá? A gente verificou que ele é paralelo. Tá. Então tá. Então a 2 é verdadeiro. A 3, né? Como 1 é verdadeiro, então o produto misto é zero, portanto a 3 é falsa. Isso aqui a gente já tinha visto. Tá. Agora, o produto AB a C. Nós calculamos antes o produto vetorial BBD. Né? Poderíamos ter calculado esse AB a C. Né? O que nós temos que verificar? De novo, o paralelismo. Se ele está dizendo para nós, né, se a afirmação dele, o produto vetorial entre os dois vetores é. Então, se é verdade essa afirmação, se for verdade essa afirmação, esse resultado aqui tem que ser paralelo a esse vetor aqui. Ou seja, se for verdade, então eles têm que ser paralelos. Tá? Por quê? Porque esse vetor vai ser ortogonal ao plano. Se ele é ortogonal ao plano, ele tem que ser paralelo a um vetor normal. Então, o que nós temos que fazer? Verificar o paralelismo. Então, se eu faço 3 que divide 10, 6 que divide menos 7, 2 que divide menos 2. Olha, 3 que divide 10 não é 6 que divide menos 7. Não é 2 que divide menos 2. Ou seja, nenhuma delas é satisfeita. Ou seja, diferente, diferente.
seja, satisfazer as duas igualdades. Se não foi feita, nenhuma das duas foi satisfeita, então isso aqui é falso. Tá? Portanto, né, se eu quiser calcular, né, se alguém pegar aí, essa forma que eu resolvi aqui é a forma, vamos dizer assim, rápida. Mas, como essa é uma questão que pode levar vocês a ir para uma forma mais lenta, né, de resolver, e às vezes, quando se monta uma questão, se faz assim, bom, eu vou deixar o inimigo é o tempo, vai resolver. Pode resolver de uma forma mais rápida, ou ele pode resolver de uma forma mais lenta. Né? Pode ser a forma mais lenta, tem que fazer o produto vetorial. Se fizer o produto vetorial, eu vou verificar claramente que eles são paralelos, né? Porque eles só mudam o sinal. Só muda o sinal entre as componentes, eles são paralelos. Tá? Então, eu vou ver que, ó, menos 3 não é 10, o 6 não é menos 7, o menos 6 não é menos 7. Só combinou o último, né? O 2 e menos 2. Mas, se eu calculasse o produto vetorial, eu ia concluir lindamente que falso. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Bom, na hora de resolver esse tipo de problema, eu sempre tenho procurado colocar antagônicos, certo? Ou seja, esse daqui é antagônico com esse. E, de uma certa forma, esse aqui é antagônico desse. Tá? Então, é isso. Esse aqui é um exercício bem interessante. Eu acho que quem escolheu bem esse exercício para ser feito hoje. Tá? Botei mesmo para vocês pensarem. E assim, não lembro. Não lembro se eu fiz isso. Bom, um exercício, para mim, eu acho simples, rápido, e que todo mundo tem que fazer, olhar e ó, né? Determinar o ângulo de inclinação de uma reta com o eixo das abscissas, no sentido anti-horário. Aí tem que olhar e saber. Né? Bom, aqui está a nossa reta, né? Onde é que ele corta no eixo do... Uma coisa. Onde é que ele corta no eixo do y? Ele corta em menos 5, né? Onde é que ele corta no eixo do x? Em 5 terços. Como é que eu sei que ele corta em 5 terços? Né? Porque nesse ponto aqui, o x eu conheço e o y é 0, né? Ou melhor, o x eu não conheço e o y é 0. Então, nesse ponto aqui, o y sempre é 0. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 0 igual a 3x menos 5. Né? Então, 3x. Então, menos 5 igual a 0. Portanto, 3x é igual a 5. Portanto, o x é 5 terços. Certo? Bom, então ele cortou em menos 5 e 5 terços. Então, o que é o ângulo anti-horário? Isso aqui eu falei. Né? É esse ângulo aqui, né? É o ângulo alfa. Esse ângulo alfa, ele é de 0 a 90 se a minha reta é crescente, né? Se a reta for decrescente, ele vai ser entre 90 e 180, né? Ou seja, ele vai ser uma reta decrescente. Bom, a gente viu lá na aula de reta. Tá ali, né? Bonitinho. Com esses garranchos feios aqui. Tá. O ângulo alfa, esse aqui. O ângulo anti-horário que a gente está procurando é esse. Então, a gente sabe? A gente tem a equação da reta. Né? Quem é o A, quem é o B? Né? O A é o coeficiente angular, ou seja, o A é a tangente desse ângulo aqui. Isso foi mostrado lá na aula de reta. Então, se o A é a tangente desse ângulo, eu conheço o A. O A vale quanto? O A vale 3. Então, o alfa nada mais é do que o arco tangente do A. Tá? Então, se o A é tangente de alfa, o alfa é o arco tangente de A.
Dessa maneira, para calcular esse ângulo, é só pegar o arco tangente de 3. É só pegar a calculadora e fazer a continha. Sem mistério. Certo? Sem mistério nenhum. Então, isso aqui é algo que vocês têm que olhar e saber fazer. Né? Se eu disser para vocês construírem uma rampa de declividade 3, eu pergunto qual é o ângulo. Vocês vão ficar me olhando com uma cara assim. Né? O ângulo é 71. Vou pegar a calculadora, a declividade é 3. Então, vou botar arco tangente de 3, 71 graus. Né? Porque esse aqui é a declividade. A rampa, a declividade da escada, a declividade do rio. Mesma coisa, mesma definição. Então, declividade é o quê? É a tangente do ângulo. Então, para saber qual é o ângulo, tem que fazer o arco tangente. Né? Então, é simples. Falando demais a respeito dessa questão. Tá. Agora aqui sim. Aqui tem coisa. Aqui tem bastante coisa. Bom, você tem um triângulo, um ABC, é formado por 3 retas. Aqui eu dei nome às retas, né? R, S, I. Dei nome a essas retas. Bom, e ele diz o seguinte, que os vértices definidos, né? Ou seja, os vértices é quando as retas se encontram, né? O C, o B e o A. E ele pede a altura relativa em relação ao A. Vamos ver o que ele está pedindo. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, e esse tipo de questão, até dá para fazer ela sem um esboço do desenho. Mas eu vou dizer para vocês, eu imagino que desenhar... Estou pensando aqui, não sei se dá para fazer sem fazer um esboço. Né? Só se você tem uma abstração muito grande. Mas tem que fazer o esboço. Tem que desenhar uma ideia dessas retas. Então tá, a primeira coisa é desenhar as retas. Peguei essa reta aqui. Já joguei uma reta. Que reta é essa? Reta T. Então, esse aqui é o formato da reta T? É. Por quê? Vamos olhar para a reta T. A reta T tem sinal negativo. Então, ela tem uma declividade, né? Eu tenho um ângulo no sentido anti-horário maior que 90. Ok, então ela é decrescente, como está aqui. Onde é que ela corta o eixo Y? Ela vai cortar em 16. Onde é que ela corta o eixo X? Né? O eixo X é X e 0. Então, vai ser menos 2x mais 16 igual a 0. Menos 2x igual a menos 16. X igual a menos 16 que divide menos 2. Menos 16 que divide menos 2 é 8. Então, aqui vale 8. Será que eu marquei certo? 16 quando ele corta em Y. E 8 quando ele corta em X. E agora? Vamos desenhar da reta. Então, olhar para uma equação e saber desenhar ela, isso já é uma competência que se espera desde o cálculo zero, né? Bom, agora vamos pegar essa reta em verde. Essa reta em verde é a reta S. É uma reta crescente. Por quê? Porque a minha reta S é positiva aqui, né? Onde é que ela corta no eixo do X? Ela corta no eixo, ou melhor, desculpa. Onde é que ela corta no eixo do Y? Ela corta em 6. No eixo do X, a mesma coisa, né? A X sobre 2 mais 6 igual a 0. Ou seja, X sobre 2 igual a menos 6. X igual a menos 12, né? Então, aqui tem que ser menos 12. Aí. Então, chegamos com x a menos 2. Então, já temos duas retas. Agora, onde é que vai vir a terceira reta? A reta R está aqui, né? Então, ela vai cortar, né? Ela vai cortar o eixo Y onde? Então, minha reta R vai cortar o eixo Y em 8 terços. Tá? Bem claro aqui. Onde é que ela vai cortar o eixo X? Em 8.
Se eu tenho menos x terços mais x mais 8 terços, né? O que vai acontecer? Mais 8 terços igual a zero. Bom, é bem claro, né? Para ser zero essa equação, o x só pode ser 8. Então, não vou... É bem claro, né? Então, para o y ser zero, o x só pode ser 8. Dá para fazer continha? Dá, mas agora a gente já tem que saber olhar e ver as coisas. Então, beleza. Aqui o nosso triângulo. Aonde é que estão os pontos A, B e C? Então, meu ponto B está aqui, RT, então RT é o B. E é um ponto que já foi dado, né? Porque ele é 0 e 8. Melhor, 8 para x, 0 para y. Qual é o outro? O C, o encontro do R com o S. E o ponto A, que é o encontro do T com o B. Né? Melhor, o do S com o T, né? O ST tá ali. Então tá. Vamos determinar o ponto C. Como é que eu vou determinar o ponto C? O ponto C é o encontro do R com o S. Então, vou pegar o R e igualar ao S. O que implica isso? Eu vou igualar o X. Então, eu vou igualar o X. X do R tem que ser igual ao Y do S. E aí vai me formar essa equação, né? Menos x terços mais 8 terços igual a x meios mais 6. Isolo o x, passo o x para um lado, quem não tem x para o outro lado. Soma as frações, né? Eu sei que todo mundo tem gente que tem medo de fração, né? Não tem jeito. Eu somei a fração. Aí ficou menos 5x sobre 6 igual a 10 terços. O que a gente faz? O 6 está dividindo, passa o quê? Né? O 6 está dividindo, vai passar multiplicando. O 5, né? O 5 está multiplicando, passa dividindo. E aí eu vou isolar o x, né? Então o x vai ficar 10 terços vezes menos 6 quintos. Isso vai dar 4. Né? Ou seja, quanto é que dá? 10 vezes 6, 60. 5 vezes 3, 15. 60 que divide 15, 4. Né? Então, o meu x é menos 4. Mas um ponto, ele tem um x e tem um y. Como é que eu vou determinar o y? Então, eu sei que o x é menos 4. Eu vou escolher qualquer reta entre R e S. Qualquer uma delas. Posso pegar essa ou posso pegar essa. Eu escolhi a reta S. Se eu escolhesse a reta R, nós íamos encontrar o mesmo y para esse x. Né? Eu peguei a reta S, então vou botar 4 que divide 2, mais 6. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar 4. Ah, professor, mas olha lá tem um terço, como é que vai ficar? Né? Vai ficar uma coisa horrível, não vai dar a mesma coisa, isso não pode. Né? Então, aqui era menos, ali tem um menos, então vai ficar mais. 4 mais 8 dá 12. 12 que divide 3 dá, o mesmo 4. Certo? Então, o meu ponto C é quem? Menos 4, 4. Mas a gente vai fazer agora para achar o outro ponto. Né? Nós temos o ponto B. O ponto B é o que a gente já tinha achado, né? Que era uma coisa. Já estava dado no gráfico. Era... Esse ponto aqui já estava dado no gráfico. Precisaria calcular ele, porque na hora que a gente fez o gráfico, a gente viu que uma intersecção, o ponto B, era x8, y0. Aqui está a conta. Não precisaria fazer essa conta. É só olhar no gráfico, né? Aqui é aquela coisa, esse tipo de situação onde o aluno pode ganhar tempo ou perder tempo. Né? Se o aluno olhou lá no gráfico e viu, o ponto B, a intersecção já está dado aqui. Né? O ponto A, mesma historinha. Faço as intersecções, parará, parará, parará. Né? Então, meu ponto A ficou 4 e 8. Né?
Então, descobrimos o ponto A, ponto B, ponto C. Vamos ver como é que ficou. Vamos ver aqui. Tcharam. Ali, né? Então, meus pontinhos. Ponto 1, terços, ponto B, ponto C, ponto A. Aqui. Então, a gente desenhou o gráfico, né? E acho que desenhar o gráfico é muito mais rápido do que fazer aquela conta. A gente já chegou a esse ponto aqui. Se vocês estão fazendo isso de forma bem milimétrica, apesar desses números aqui não serem tão interessantes, vocês vão chegar facilmente às coordenadas dos pontos. Tá. O que o problema está pedindo? Ele está pedindo a altura relativa em relação ao vértice A, ou seja, que é a altura relativa, né? É a reta que forma um ângulo reto, né? Ou seja, eu saí do vértice A, passei uma reta, né? E essa reta tem que formar um ângulo reto com a base. Então, base vezes altura. Então, ele está pedindo esse valor de H. A gente sabe desse valor de H? A área, lá da geometria plana, que a área é o quê? É base vezes altura dividido por 2. Então, se a gente sabe isso, né, quem é a base? Então, se o meu vértice A tá aqui, quem é a base em relação a ele? É BC ou CB, tanto faz. Né? Então, a base é esta. Como é que eu calculo a área? Bom, aqui tem um errinho de novo, né, professor? Tem um errinho de novo, né, professor? A área é 1/2. Né? 1/2 de C vezes B, né? Bom, a área de um triângulo a gente calcula dessa forma, né? Usando nosso bom e velho produto vetorial. Tá? Então, a área do triângulo. Lembrando que isso é a área do triângulo. Ah. Então, o meu AB, né? B menos A. O meu AC, C menos A. Aí eu vou fazer o AB vezes AC, vetorial. Lindamente. Isso chegou a menos 80. Aqui aqui eu dei uma série de pulinhos, né? É porque quando eu tenho uma coluna de zeros, né? Eu sei que essa coluna é a coluna do K. Então, o I não vai ter, o J não vai ter, só vai ter o K. Né? Porque na hora que eu calculo o K, eu vou ter esse determinante. Porque para a hora que calcular o I, eu vou ter 8, menos 8 e menos 4, 0 e 0. Né? Se eu for calcular o J, eu vou ficar com 4 menos 8, 0, 0. Então vai zerar. Na hora de calcular o K, né, aplicando o determinante, eu vou ficar com menos 16. Menos 8 vezes menos 8 dá mais 64. Mas como eu tenho menos do determinante, portanto, ficou menos 80. Ah, professor, mas olha só a área positiva. Sim, a área positiva. Mas eu estou calculando o vetor. O vetor, o produto vetorial AB vezes AC deu menos 80K. Né? Ou seja, esse aqui é um vetor menos 80K. Né? Então, se a área é 1/2 do módulo do produto vetorial, vai ser 1/2 vezes o módulo de menos 80K. Quanto é o módulo de menos 80K? 80, né? Então, posso fazer esse módulo calculando a raiz de 0 ao quadrado. Raiz de 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 80 ao quadrado. Vai dar 80, né? Por quê? Só olhar ali, como só tem uma componente, o tamanho é 80. 80 que divide 2 dá 40. Então, já sei quanto vale a área. Quanto vale o CB? Vamos rapidinho, está acabando a nossa. A base mede raiz de 160.